Então, estamos gravando a aula do dia 9 de fevereiro, continuação da aula passada sobre conversores AD e a sua implementação usando microprocessador, usando o PIC. Então, na aula passada, eu estava falando sobre esse conversor, que é o conversor de aproximação sucessiva. Que ele é um conversor rápido, e o programa, eu estava para mostrar o programa que faz a conversão, né? Então, basicamente, o que o programa faz é ir testando bit a bit. Essa, então, foi uma das aulas. A aula de teoria explicou como que o conversor funciona, né? Então, basicamente, para relembrar, o conversor funciona pegando o valor de tensão. Então, digamos que o Vin seja, aqui no caso, o meu Vin, ele pode ir até 5 volts, né? Porque 5 volts aqui é a tensão de referência. Então, 5 volts. E eu estou usando 8 bits. Então, se eu pegar o tamanho do step, o tamanho do step é 5 volts dividido por 2 elevado à oitava. Que vai dar uma tensão pequenininha, né? Então, se você pegar aqui 5 dividido por 256, você tem... Espera aí que eu vou botar em padrão. 5 dividido por 256, você tem um valor pequenininho de 0,019, 0,20, por exemplo. 0,020. Então, eu multiplico isso aqui por 1000 para ter em milivolts. Isso aqui é mais ou menos 20 milivolts, né? Então, é mais ou menos 20 milivolts. Então, vamos imaginar que a tensão de entrada seja 1 volt. Então, Vin seja 1 volt. 1 volt dividido por 20 milivolts dá 50, né? Se você pegar 1 dividir por 0,020, você tem 50. Então, isso aqui dividido por 20 mili dá 50. Isso significa que o número que eu vou ter no conversor vai ser 50. Então, se você tivesse um rampa simples, ele ia subindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante, até chegar a 50. Né? Imaginar que esse aqui seja o 50. Quando isso acontecesse, quando acontecer de chegar a 50, você vai parar a conversão. Né? E isso acontece porque ele vai comparando a tensão inicial com a tensão da saída do conversor a cada um dos steps. Né? Então, nesse step aqui, o step de número 50, você vai ultrapassar, digamos que esse step aqui seja o 50, esse aqui anterior seja o 50, e esse aqui posterior seja o 51. Quando ele passar de 50 para 51, vai passar de 1 volt, já que 1 volt é o meu Vin, meu valor de Vin é 1 volt. Então, quando ele passar de 50, ele vai passar de 1 volt. E esse aqui é o nível que eu vou converter. Então, eu vou ter no conversor 50 em binário. Não é muito difícil converter, a gente pode pegar aqui 32, 16, 8, 2, 1, 0, 50 é 1, 1, 1, 0,
0, 0, né? 32 mais 16, 48, mais 2, 50. Então, esse aqui é o valor em binário que eu vou ter no meu conversor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Lógico, como eu tenho 8 bits, não vão ser só 6 bits, né? Lógico, eu tenho 8 bits. Então, como eu tenho 8 bits, esse valor aqui vai ser completado com zeros, né? Então, 64, 128. Agora eu tenho 8 bits. Esse é o valor que você espera ter no conversor, né? 0011, 0101, que significa 50. 50 vezes o tamanho do step, que é 20 mili, dá 1 volt, que é quanto eu tenho originalmente. Esse conversor aqui é o rampa. Conversor rampa. Conversor rampa, então, ele vai subindo a rampa até chegar no valor de conversão, né? O conversor aproximações sucessivas, ele não sobe rampa, mas ele tem que chegar no mesmo valor 50, 000011, 0101, 00. Então ele vai ter que chegar no mesmo valor, né? E como é que ele vai chegar nesse valor? Para ele chegar nesse valor, ele vai comparando bit o valor da saída, né? Então, esses dois aqui, peraí, botei um zero a mais. Isso. Esse valor aqui, então, ele vai convertendo bit a bit. Então, esse cara aqui é 64, esse cara aqui é 128. Esse cara aqui é 128. Então, ele vai fazendo isso bit a bit. O primeiro bit que ele testa é o mais significativo. Então, é muito parecido com a forma com que a gente faz a conversão de binário de decimal para binário, né? Então, você vai no bit mais significativo e você seta para 1. Vai no bit significativo e seta para 1. O resto é 0. E aí você descobre que você não pode ter esse cara igual a 1. Porque se esse cara for 1, esse resultado aqui já dá 128. Ele nunca vai ser 50, ele vai ser sempre maior que 128. Então esse cara não pode ser 1. Então ele tem que ser o quê? Ele tem que ser 0. Aí você checa o próximo. Esse cara aqui, então, vai dar 64. 64 é maior que 50, que é o valor que eu quero, né? Que é o valor da entrada. 50 representa 1 volt na entrada. Então, esse cara aqui também não pode ser 1. E aí eu vou no próximo bit, esse aqui. Esse cara aqui é 32. Então, 32 é menor que 50. Então, esse cara aqui precisa ser 1. Esse cara aqui precisa ser 1. Nesse momento, eu já tenho 3 bits descobertos. Esse 0 e esse 1. São 3 bits que já estão prontos para para converter. Já estão convertidos, né? Então, você já converteu 3 dos bits. E aí você vai para o próximo. 0, 0, 1. Esse aqui eu já sei que é 1. 1. Né? 0, 0, 0, 0. E aí eu já sei que esse cara aqui, isso aqui dá 40, né? 32 mais 48, aliás. 48 é menor que 50. Então eu já sei que esse cara aqui também é 1. Então eu vou para próximo, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Eu sei que não pode ser porque 48 mais 8 dá 56. 56 é maior que 50. Então eu já sei que esse cara aqui não é 1. Eu volto ele para 0, 1, 1, 0, 1, e testo esse aqui, que é o 2. Então esse cara aqui tem que ser... aliás, eu fiz uma cagada aqui enorme, né? Esse cara aqui não é 0. É 1, 2, 4, 8. É engraçado que não deu... Só não deu errado por sorte. 4, 2, 1, né? Botei sem querer, botei 2, 1, 0. Legal, então esse cara aqui, ele não pode ser... Peraí. Eu errei aqui.
Agora sim. Esse cara aqui, então, 48 mais 1 não pode ser, eu já sei que ele é 0, e eu tento esse aqui, então você tem 48 mais 4, 52, 52 é maior que 50, então também não pode. E, finalmente, eu chego à conclusão que o valor final é esse aqui. 1, 0. E se eu errei a primeira conversão, mas tudo bem, se eu errei não tem problema. Essa aqui é a conversão correta. Ou seja, o que ele tem que fazer, ele tem que ir de bit a bit. Né? E a forma de fazer isso no programa envolve umas operações AND OR. Né? Então você precisa de umas operações AND OR para poder fazer esse esquema aqui de setar um bit e resetar um bit. Né? Então, o programa em C, que eu vou mostrar aqui, ele faz isso. Primeiro ele começa com aquela configuração de LCD, padrão, né? Inicia o LCD, e aqui a gente começa com o código propriamente dito. Né? Esse semicon que está aqui é para poder habilitar o comparador analógico do PIC. Então, se você colocar 001 no semicon, ele habilita o comparador analógico do PIC. O comparador analógico do PIC, ele fica aqui, ó. Ele fica entre o RA3 e o RA0. Então, ele está comparando o RA0 com o RA3. Se RA0 for maior que RA3 ou for menor que RA3, ele sabe, né? O PIC vai saber. E a forma dele saber é esse cara aqui, ó, semicon C1 out. Se ele for 1, significa que é maior. Se ele for 0, significa que é menor. Então, você tem um comparador analógico dentro do PIC. 1 significa que é maior, 0 significa que é menor. Então, aqui eu faço um for, aqui tem um for, ó, um for que começa do 7, termina no 0 e vai de -1 em -1. Então, é um for que vai desde o 7 até o 0, de -1 em -1. Então, ele vai 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então, é um for de 7 até 0. Né? E voltando aqui ao programa, esse é o for. Tudo dentro desse for, ele vai fazer de 7 até 0. E o que ele vai fazer aqui é uma operação de OR. Né? Então, ele vai fazer uma operação de OR entre o porte B e isso aqui. Né? E o que é isso aqui? Isso aqui, esse operador aqui, menor, ele é um operador de deslocamento. Ele vai deslocar um loop vezes. Então, ele vai deslocar o 1 loop vezes. Como o loop começa com 7, né, o primeiro valor do loop é 7, ele vai deslocar 7 vezes o número 1 para a esquerda. Então, ele vai fazer assim. Ó, ele começa, o primeiro cara que ele está fazendo é 7, ele vai pegar 1 e deslocar loop vezes. Né? Ele vai deslocar loop vezes. Então, a primeira coisa que ele faz é deslocar 7 vezes. Se ele deslocar o loop 7 vezes, eu tenho esse número aqui. Ó. Esse é o número que eu tenho. É o loop, é o 1 deslocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, se eu deslocar 7 vezes, eu vou ter esse número aqui. E aí, o que ele faz? Ele faz um OR entre o porte B, que começa com 0. Porte B começa com 0. E ele faz um OR
esse símbolo aqui é o símbolo do OR, entre o porte B e esse número. E, lógico, 0 com 0, OR de 0 com 0 dá 0, e OR de 0 com 1 dá 1. Então, esse número vira esse número aqui. Isso porque eu desloquei 7 vezes. Se eu tivesse deslocado 6 vezes, ele ia colocar o 1 aqui. Se eu tivesse deslocado 2 vezes, ele ia colocar o 1 aqui. Então, basicamente, quando você faz um OR de um número que é deslocado N vezes, né, esse aqui foi deslocado N vezes. Basicamente, o que você faz é pegar e jogar 1 naquele valor. Né? E isso vale para qualquer valor inicial de porte B. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho um valor inicial de porte B que seja 1, 0, 1, 0, 1, não, 0, 0, 0, 0. Então, imagina que eu tenho esse valor inicial de porte B, certo? Aí vamos imaginar que eu desloque 3 vezes e faço OR. Então, eu vou pegar o 1 e vou deslocar 3 vezes. 1, 2, 3. Então, esse cara aqui é 1, esse é 0, 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 esse é 0. Quando eu fizer o OR entre esses dois números, o único valor que eu vou modificar vai ser esse aqui. O resto eu não vou modificar, porque 1 OR 0 dá 1. 1 OR 0 dá 1. 0 OR 0 dá 0. 1 OR 0 dá 1. 0 OR 1 dá 1. 0 OR 0, 0 OR 0, 0 OR 0. Então, olha só, em relação ao valor inicial, qual o valor que eu modifiquei? Esse aqui. O resto eu não modifiquei. Então, isso é um truque legal de digitais e de programação para você modificar o bit da porta da posição N. Então, se eu estiver falando sobre esse bit aqui, se o N for 3, na verdade aqui eu não uso N, eu uso loop. Se o loop for 3, eu modifico para 1 o bit número 3. Se o loop for 0, eu modifico o bit da posição 0. Então, esse esquema aqui do OR, ele é um esquema para modificar o bit número, né? Então, é isso que está feito aqui no programa. Isso aqui, ele modifica para 1 o bit loop. Se o bit loop for 7, ele modifica para 1 o bit 7. Se o loop for 3, ele modifica para 1 o bit 3. Então, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso modificar para 1 o bit começando do mais significativo. E aqui eu verifico, aqui nesse if, eu verifico se passou do limite. Se passou do limite é 1. Ou se não passou do limite. Se não passou do limite é 0. Se for 0, eu não preciso fazer mais nada. Porque se for 0, significa que não passou do limite. Se não passou do limite, é porque o bit que eu setei igual a 1 tem que ser 1 mesmo. Então, eu não preciso fazer mais nada. Agora, se passou do limite, significa que o bit que eu setei é 0. E se o bit que eu setei é 0, eu preciso fazer uma operação inversa da operação AND, da operação OR. E a operação inversa da operação OR é um AND invertido, né? Porque isso é De Morgan. Então, isso aqui é De Morgan, aqui é um AND, isso aqui é o AND invertido. Quando você faz um AND invertido, você joga para 0 o bit que você quer, né? Então, vou mostrar essa operação aqui do AND invertido. Então, imagina que o loop pode ser qualquer um desses caras aqui, né? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, imagina que eu estou no momento aqui no bit número 3.
e eu tenho, digamos, esse valor aqui armazenado no port B. Então, eu descobri que o bit número 3 não pode ser 1, ele tem que ser 0. Então, como é que eu vou jogar ele para o 0? Eu vou jogar ele para o 0 fazendo um AND. Então, AND tem esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui do E-comercial. Então, vou botar aqui esse símbolo aqui do E-comercial. Então, E-comercial, que é o AND. Então, eu vou fazer um AND de quê? Do bit 1 deslocado 3 vezes. Então, eu vou deslocar 1, 2, 3 vezes. Então, eu vou deslocá-lo 3 vezes. Então, aqui eu tenho 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora, atenção, porque, na verdade, eu faço isso, eu desloco loop vezes 3, no meu caso agora, só que, tá vendo que aqui tem um till? O till significa o inverso. Então, na verdade, eu preciso do inverso disso aqui, e não disso aqui. Então, eu vou fazer aqui o inverso. O inverso é 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Quando eu fizer o AND entre o meu original port B com esse valor aqui, ele vai modificar só esse bit aqui para 0. Quer ver? 1 AND 1 dá 1. 1 AND 1 dá 1. 1 AND 1 dá 1. 0 AND 1 dá 0. 1 AND 0 dá 0. 0 AND 0. Peraí, que eu me confundi. 0. Isso, 0 AND 1 dá 0. 0, 0. Ou seja, em relação ao original, o único cara que eu modifiquei foi esse cara aqui, né? Ele era 1, passou a ser 0. Por quê? Porque eu descobri que ele não pode ser 1, ele precisa ser 0. Então, é o que está aqui no programa. Tá no programa, eu tenho 2 comandos. Esse comando aqui, basicamente o que ele faz é setar o bit de número loop. Então, se o loop for 7, ele tenta setar o bit 7. Se o loop for 2, ele tenta setar o bit 2. Ele vai fazer isso desde o 7 até o 0. Ele vai setando os bits e verificando se passa do limite ou não. Se passar do limite, ele volta para 0. Se não passar do limite, ele deixa 1 mesmo, né? Que foi o que aconteceu aqui. E aí, terminando esse for aqui, eu vou ter no port B o valor em BCD correspondente à entrada, né? E basicamente o que eu preciso é multiplicar por K. Então aqui eu mostrei para vocês, aí eu apaguei. Eu mostrei para vocês que o K é 5 por 256. E aqui eu estou multiplicando por 5 dividido por 255. Por quê? Porque isso é necessário fazer um ajuste, né? Todo multímetro digital ele precisa de um ajuste. Então, esse valor aqui, o certo matemático, é 5 dividido por 256. Mas aí, quando eu fui testar, eu vi que 5 dividido por 255 ficava melhor. Ficava mais próximo da realidade. Isso acontece com todo multímetro. Todo multímetro, isso aqui é basicamente um multímetro. Todo multímetro que faz a conversão precisa adaptar, fazer uma calibração. Então, isso aqui é uma calibração. Então, quando eu pego o valor do port B e multiplico pela calibração, eu tenho o valor que eu vou estar lendo no momento. E esse valor que eu estou lendo no momento é o value. Eu passo ele para string com esse comando e jogo ele para o LCD. Se você notar, também tem uns delays. Ó. Tem um delay aqui, tem um delay aqui e tem um delay aqui. Para que servem esses delays? Esse primeiro delay é para dar tempo de entrar a configuração do conversor. Ele só é feito uma vez.
Esse delay aqui é para dar tempo do conversor, você seta o bit e você espera um tempo para o conversor conseguir entender quem é maior. Isso demora mais ou menos uns 10 milissegundos. E esse delay aqui é simplesmente para você poder ver o display. Porque se você ficar alterando o display muito rápido, pode incomodar o usuário, né? Então você deixa uns 100 milissegundos para que o display, para que você veja o display rodando. Senão ele vai ficar piscando muito o valor, né? E pode incomodar um pouquinho o usuário. Então esse conversor, ele faz rapidamente, ele testa no mais significativo, se não for, ele joga para zero. Então ele vai testando bit a bit, como a gente viu aí na teoria, né? Então eu vou botar aqui um valor bem alto de tensão de entrada, o mais alto que eu puder, eu acho que 5 volts. Esse valor aqui é um dos mais altos que você pode. E se você for olhar aqui no osciloscópio, olha só, ele vai no bit mais significativo, depois ele testa o outro bit, testa o outro bit, testa o outro bit, até chegar no bit menos significativo, né? Então ele vai no mais significativo, depois ele vai colocando todos os outros bits menos significativos também para 1, né? E o resultado final tem que ser todo mundo 1. É difícil ver isso aqui, porque você não vê o resultado final, né? Mas o resultado final tem que ser todo mundo 1. Em compensação, você colocar um valor zero, quase zero, você tem um efeito diferente. Olha só o que aconteceu aqui. Ele tentou colocar para 1, mas viu que não podia, voltou para 0. Tentou botar o outro para 1, viu que não podia, vem para 0. Tentou botar o próximo a 1, viu que não podia e vem para 0. Então ele tenta botar para 1, não consegue, porque passa do limite, né, já que você botou uma tensão baixa, e ele vem aqui para 0. Essa maluquice aqui no final é ele enviando os dados para o LCD, porque ele usa a mesma saída que ele usa para o conversor, ele usa para o LCD também, né? Então, por isso que tem essa maluquice aqui na saída. Esse conversor aqui é um conversor fácil de entender, mas difícil de verificar a implementação. Então, a primeira coisa que você pensa quando você vai implementar esse conversor é não usar um for. É você tentar... Você não precisaria usar um for, você poderia fazer um if, né? Então, você poderia fazer um if para o bit número 7, depois fazer um if para o bit número 6, e assim por diante, até o último if, que seria o bit número 0. Né? Então, seriam 8 ifs. Embora essa implementação seja um pouquinho mais trabalhosa de você escrever, na prática ela é tão rápida quanto a implementação usando for. E no final ela precisa dos mesmos esquemas de AND OR para poder setar os bits, né? Porque se tem um valor no port B e você precisa setar o bit número 7, por exemplo, essa é uma opção. Em assembly, você poderia fazer bit set file e setar o bit 7. Então, é um dos casos em que a assembly pode acabar sendo mais prático de usar do que C. Né? E no C fica essa confusão de AND OR, que embora seja difícil de entender, ela é sempre repetitiva, é sempre igual. Então, você vai ver, se você continuar estudando microprocessador, você vai ver muitas vezes esse esquema de fazer OR e AND com os bits. Né? Engraçadamente, esse conversor acaba sendo mais difícil de explicar porque é por causa disso, né? Por causa desse esquema aí dos ANDs e dos OR. Mas, embora ele seja um pouquinho mais difícil de explicar no programa, ele é fácil de entender, né? Você vai setando do bit mais significativo até o menos significativo e verificando se vai passar do limite ou não.
qualquer dúvida aí nessa área, é só dar uma olhada na aula de conversor que eu dei há umas 4 semanas atrás, mais ou menos. Talvez até tenha sido ano passado, agora não estou lembrando, ou no início do ano. Legal. Então, para terminar, eu queria mostrar, ainda não vai terminar a aula agora, mas eu quero mostrar o rampa dupla. Então, rampa dupla tem um circuito mais complexo, um pouquinho mais complexo. E o rampa dupla é muito legal. Porque o rampa dupla, ele basicamente, ele é um esquema que compara a tensão de entrada com uma rampa, né? E ele muda, ele troca tensão, né, por tempo. Ele mede tensão baseado numa temporização. Então, o rampa dupla, eu também já tinha explicado na teoria, mas só para relembrar um pouquinho do rampa dupla, a tensão de entrada, entra num circuito integrador, que é basicamente um capacitor. E esse circuito integrador, ele cria uma rampa com o valor de entrada, com o valor de Vin. E essa rampa do valor de Vin, ela é proporcional ao Vin. Então, se o Vin for baixo, essa rampa é uma inclinação baixa. Deixa eu fazer uma inclinação mais baixa. Se o Vin for mais alto, essa rampa tem uma inclinação mais alta. Se o Vin for mais alto ainda, essa inclinação é mais alta ainda. Aqui eu fiz uma inclinação alta demais. Deixa eu fazer aqui. Então, dependendo do valor de Vin, você tem aqui um Vin, você tem aqui um outro Vin, e aqui você tem um outro Vin. Então, o valor de Vin vai ser proporcional à inclinação dessa rampa, né? Então, ele faz isso por um tempo determinado. Então, ele vem aqui, no mesmo tempo, ele para de subir a rampa. No exato mesmo tempo, ele para de subir a rampa. Então, por um tempo determinado, o que ele faz é mandar a rampa subir com o circuito integrador, né? Então, o circuito integrador é um circuito com um capacitor e um operacional, e ele basicamente sobe a rampa com uma inclinação diferente. Então, vamos imaginar, por exemplo, que esse vem aqui seja 2 volts, esse vem aqui seja 4 volts, e esse vem aqui seja 6 volts. Então, quanto maior a tensão, mais rápido ele sobe, né? Então, o valor de tensão decide o quão rápido ele vai subir a rampa. E aí? Bom, depois que ele sobe a rampa com um tempo determinado, Espera aí que eu fiquei com esse desenho. Esse tempo aqui, então, é determinado. Esse ΔT aqui é determinado pelo programa. Geralmente é 500 milissegundos. É o mais comum. Aí, depois disso, ele vai descer a rampa. Então, você tem um circuito que inverte, né? Então, você tem um circuito aqui que inverte, rampa subindo e rampa descendo. Então, aqui você tem um circuito que sobe a rampa e um circuito que desce a rampa. E você tem uma chave que chaveia entre esses dois, né? E a rampa desce, ela desce com o mesmo tempo, né? Com a mesma inclinação. Ela desce com a mesma inclinação. Eu não fiz com a mesma inclinação.
ela desce com a mesma inclinação que ela, independente da tensão de entrada. Esse tempo aqui, o tempo que ela demorou para descer, esse tempo aqui é que é proporcional ao valor de tensão de entrada. Então, ele pode ser delta T1 ou delta T2, né? Ou delta T3. O tempo em que a rampa demora para descer é que é o tempo proporcional ao valor da tensão de entrada, ou seja, se a tensão de entrada original for 6 volts, a rampa sobe mais e demora mais para descer. Esse tempo aqui é proporcional ao valor de tensão que você tem de entrada. Então, quanto maior for esse tempo, maior vai ser a tensão de entrada. Se a tensão de entrada fosse 8 volts, ele ia subir mais a rampa, ia demorar mais para descer, né? Ia chegar até aqui. Lembrando que a rampa sobe proporcional ao valor de tensão, né? Proporcional ao valor de tensão, mas ela desce proporcional a um valor fixo. Né? Então, ela desce com o ângulo fixo. Esse ângulo aqui é fixo sempre. E como é que você faz isso? Então, no circuito original, aliás, no circuito feito com Proteus, eu preciso vir aqui, carregar o programa. Aí roda. E eu não sei porque está demorando tanto para fazer a conversão. Não está funcionando. Bonito, não está funcionando. Às vezes isso acontece. Eu não sei explicar por quê. Às vezes você carrega o programa no Proteus e ele simplesmente ignora. Ele ignora o teu programa. Não carregou não. Deixa para lá. Agora carregou. Carregou? Carregou. Olha lá. Agora ele conseguiu fazer a conversão. Você vê quanto tempo ele demora? Ele demora um tempão para fazer a conversão, porque ele precisa subir a rampa e descer a rampa. Ele é o conversor mais lento que existe. Mas, em compensação, ele é um conversor muito preciso, porque ele sobe a rampa com a tensão e ele desce a rampa para confirmar que é aquele valor mesmo. Então, ele é bastante preciso. E tinha falado sobre ele antes, né? Mas como é que funciona o circuito? O circuito funciona, primeiro, a primeira coisa que o circuito faz é que a tensão que eu estou querendo medir, né, que é gerado pelo potenciômetro. Então, essa tensão aqui é a tensão que eu quero medir. Ela passa por aliás, ela passa por uma chave analógica, é o chip 4066. Chip 4066 é um chip de chave analógica. O que ele faz é pegar a tensão de entrada e passar por um chip de chave analógica. O que esse chip de chave analógica faz? Ele permite a passagem ou não da tensão. Né? Então, foi o que eu falei. Ele sobe a rampa com a tensão de entrada, mas ele desce a rampa com uma tensão fixa. Então, por causa disso, o microprocessador, através do RA1, através do RA1, ele manda abrir a chave analógica. Quando ele manda abrir a chave analógica, a tensão de entrada chega nesse cara aqui, que é o inversor. Então, você tem um inversor, né, um inversor simples. Inclusive, ele está aqui com um inversor de ganho 10, aliás, menos 10, né? Desculpa, menos 0,1, né? É 1 dividido por 10. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso para você poder fazer uma atenuação na entrada, para você poder medir tensões maiores.
comum de multímetro. O multímetro, para medir uma tensão grande, ele atenua a tensão média e depois multiplica, o microprocessador multiplica lá dentro. Isso é muito comum. E aqui está o gerador da rampa, né, que é o integrador, que é com capacitor e resistor. Isso também foi dado em teoria, tá? E aqui está o comparador final. Comparador final que compara a rampa com zero, para saber se ela chegou no zero. Tá? Então, o valor de entrada passa pela chave analógica, passa pelo inversor, passa pelo gerador da rampa e passa pelo comparador. Então, se você pegar aqui o osciloscópio, vou ligar. Se você pegar aqui o osciloscópio e arrumar isso aqui tá uma droga. Olha só que interessante. Vou parar aqui em certo momento. Ok, parei aqui. Essa aqui é a subida da rampa. Eu estou entrando com 5 volts. Então, ele sobe a rampa com 5 volts. E ele desce a rampa para poder medir o tempo que demorou para descer. Porque o tempo que demorou para descer é o 5 volts. Né? Se ele demorar muito para descer, significa que a tensão é maior. Se ele demorar pouco para descer, significa que a tensão é menor. Então, se eu vier aqui e baixar essa tensão de entrada, vou baixar a tensão de entrada para 1 volt. 1 volt. Aí o que aconteceu? Deixa eu aumentar aqui. Esses valores aqui diferentes é porque era o momento que eu estava baixando. Deixa eu esperar mais um tempo. Tá. Eu queria era que aparecesse em vários, não apareceu. Tá, foi. Então, olha só, ele sobe a rampa com 1 volt e desce rápido. Por que ele desceu rápido? Porque ele não atingiu um valor muito elevado, ele atingiu um valor de 1 volt, né? E aí ele desce mais rápido. Se você notar, o tempo de subida e o tempo de descida está igual. Por que está igual? Porque eu subo com 1 volt, que é o meu valor de entrada, eu estou subindo com 1 volt, né? E estou descendo com 1 volt, que você especifica a tensão de subida, que é o Vin, e você especifica a tensão de descida, que é fixo. Então, a tensão de descida é 1 volt, na verdade, menos 1, porque é 1 para subir e menos 1 para descer. Então, 1 sobe a rampa e menos 1 desce. E aí, o tempo de subida e o tempo de descida estão iguais. E o que é isso? O que é legal do tempo de subida e do tempo de descida serem iguais? Quando o tempo de subida e o tempo de descida são iguais, espera aí que eu troquei a tensão de entrada. Deixa eu voltar aqui para 1. Quando o tempo de subida e o tempo de descida são iguais, o microprocessador sabe que a tensão de entrada é 1 volt. Então, é assim que ele descobre qual é a tensão de entrada. Se o tempo de subida e o tempo de descida forem iguais, é 1 volt. Agora, se o tempo de subida for X e o tempo de descida for 2x, ele sabe que a tensão é 2 volts. Então, se o tempo de descida for 1,5x, ele sabe que a tensão é 1,5 volts. Então, ele tem que comparar a subida com a descida, sendo que a subida é fixa, meio milissegundo, e a descida é variável. Então, ele sabe o tempo de subida, ele só não sabe o tempo de descida. Para descobrir o tempo de descida, ele usa um operacional final que está aqui, ó. Se você notar esse operacional final, ele fica sempre em 0. Mas quando a rampa atinge o 0, quando a rampa atinge o 0, preste atenção quando a rampa atinge o 0. Quando a rampa atinge o 0, ele pisca 1, ó. Ele pisca 1, tá vendo? Vou botar aqui pertinho para você ver. Quando a rampa atinge o 0, ele pisca 1.
por que que ele pisca 1 quando a rampa atinge o 0? Porque ele compara o valor da rampa, que está aqui, ó, com 0. Massa, tá vendo? Então, quando os dois forem 0, ele pisca 1. Para mostrar que você chegou no 0. E nisso que quando chega no 0, ele avisa o operacional. Desculpa, ele avisa o pique. Através de R a 0, ele avisa o pique, ó. Então, ele avisa o pique que a rampa chegou no 0. O que o pique faz é só ficar controlando. Ele manda o comando. Ele vem aqui, ó, manda esse comando aqui para 1, para a tensão de entradas fazer a rampa por 500 milissegundos. Passou os 500 milissegundos, ele manda esse cara aqui para 1, para entrar o menos 1 aqui, para a rampa descer. Né? E ele fica esperando a rampa chegar no 0 através aqui do R a 0. Então, o circuito é bastante fácil, simples de fazer. Né? Você vê que o port B aqui está inteiramente só para o LCD. O LCD inteiro só no port B. O port B não serve para nada aqui. A única coisa que serve é o port A, que faz os comandos, né? Que manda os comandos para os operacionais. Então, esse circuito é assim, né? O pique manda a rampa subir, espera um tempo, manda a rampa descer e conta o tempo que demora para a rampa descer. O tempo que demora para a rampa descer é proporcional ao valor de tensão de entrada. Então, vamos ver o programa em C. Não estou conseguindo mandar editar. Peraí, não sei por quê. Prefiro editar o programa com o meu editor de texto em vez do Notepad, que é mais fácil de entender. Né? Então, aqui está a configuração LCD, que é sempre igual. O Semicon é 7, eu não estou usando comparador, não estou usando mais nada. O sistema de comparação é inteiro via os operacionais. Né? Então, na verdade, interessante é que esse conversor só precisa de 3 inputs, aliás, 2 outputs e 1 input digitais. Então, você tem um conversor analógico que precisa de 2 outputs digitais e 1 input digital. E ele é o conversor mais preciso que você tem disponível no mercado. Ele é super preciso. Né? Na verdade, o trabalho de conversão mesmo é feito pelos operacionais. O PIC só dá uma controlada nisso. Né? Além do mais, o PIC faz a saída para o LCD, para escrever tantos volts. Né? Então, interessante é que no multímetro, quem faz a conversão propriamente dita são os operacionais. O microprocessador é só para fazer o controle do display de cristal líquido. Né? E isso é bom porque o operacional, você pode comprar operacionais mais caros e é bem mais barato do que um microprocessador caro e rápido. Né? E você não precisa de um processador rápido para fazer nada dentro de um multímetro. Quem faz a conversão são os operacionais. Então, então aqui tem um loop infinito. Eu jogo a tensão para 0, que é uma variável que eu criei aqui, variável tensão, que é inteira. Né? Eu jogo ela para 0. Aí isso aqui, ó, 1 e 0, o RA1 para 1 e o RA2 para 0, habilita que o VIN entre no sistema. Então, ele joga o RA1 para 1 e o RA2 para 0. Então, esse aqui fica 0, esse aqui fica 1. Então, a chave fica batida para cá. Né? Então, olha só. Tá aqui, ó, chave batida para cá. E aí, eu espero 500 milissegundos. É simples assim. Mando a rampa subir. Eu posso até botar uns comentários. E a rampa sobe. E aqui, rampa desce.
Então, a rampa sobe por 500 mili. Como é que eu vou descobrir o tempo que demora para a rampa descer? Mole. Eu mando a rampa descer e faço um enquanto while o porte A for 1. Enquanto o porte A for 1, significa quando eu chegar no 0, e a rampa parou. Né? Então, eu espero eu faço um while, né? Enquanto a rampa estiver caindo, eu espero 10 milissegundos e conto dentro dessa variável. Eu conto, né? Eu conto mais um. Então, ele vai passar por aqui várias vezes. Cada vez que ele passar, vai gastar 10 segundos. Então, 10 segundos mais 10 segundos mais 10 segundos. Se eu chegar aqui no final do while e essa tensão for, digamos, o voltage for tipo 10, significa que demorou 100, 10 milissegundos para cair a rampa. Se o voltage for 30, significa que demorou 300 milissegundos para cair a rampa. O tempo que demora para cair a rampa, ele é proporcional ao valor de entrada. Então, a única coisa que eu preciso fazer é pegar o tempo que demorou para cair a rampa, dividir por um valor K, que é o K do conversor, que nesse caso aqui o certo é 50, e eu botei 51 como um ajuste, uma calibração. Né? Eu converto esse valor para texto, mando o texto para o LCD e reinicio a conversão. Então, é isso aqui que você deve estar vendo aqui. Né? Ó. Tá lá. Engraçado que a primeira vez está convertendo errado. Eu não sei dizer qual é a razão. Tem que olhar depois o programa para saber por que a primeira vez está convertendo errado. Mas é isso que você está vendo aqui. Ó. Né? Ó. Tum, tum. Esse azul aqui, o amarelo é a rampa, né? O azul, ele é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, que é o valor de tensão que está entrando no conversor. Então, ele está entrando com 1 volt. Não, está entrando com 0,1 e descarregando a rampa com 1 volt. Né? Por que 0,1? Porque esse cara aqui está atenuando 10 vezes. Né? E ele só atenua 10 vezes para o valor de VIN. Ele não atenua 10 vezes para o valor da referência, que é esse cara aqui. Eu não me lembro por que eu fiz isso, mas o fato é que isso permite que o conversor converta tensões mais altas. Né? Então, o conversor rampa dupla, engraçadamente, ele tem um circuito mais complexo, mas em compensação, um programa mais simples. Isso é comum, né? Quanto mais fácil é o circuito, mais complexo é o programa. É normal isso. Você escolhe se você quer fazer as coisas no programa ou se você quiser fazer as coisas no hardware. Se você quiser fazer as coisas no programa, é mais difícil o programa, né? E mais fácil o circuito. É por isso que esse circuito aqui é mais complexo, mas em compensação o programa é bem mais simples. E aí depende do quanto você precisa, como você precisa converter. Né? Legal. Então, a gente com isso acaba a aula de conversores. Dentro em breve eu vou colocar uma provinha simples para a gente terminar aí o período, né, o ano de 2021. Estamos em 2022, mas estamos terminando o ano de 2021. Você não espera na prova uma coisa tão complexa quanto esses conversores. Na verdade, o que eu costumo colocar na prova são coisas simples sobre como funciona o conversor. Então,
Recomendo que olhe o PowerPoint de conversão para saber como funciona o conversor, como funciona cada conversor e qual é a vantagem de cada um deles. É isso que cai na prova. E não programas e outras coisas assim, né? Esse foi mais para a gente aprender mais teoria, né? E mais como funciona o programa. Bom, então é isso. Eu vou terminando por aqui. E a gente volta semana que vem. Eu acho que eu já volto na semana que vem com a prova. Então eu vou deixar a prova na semana que vem e vocês vão ter aí uma semana para fazer, mais ou menos. Bom, então é isso, pessoal. Pessoal não, só tem o Renzo na aula. Até a próxima, então. Você está aí, Renzo? Eu sim, professor. Obrigado pela aula. Até a próxima Beleza. semana. Até mais.